Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um KPMG Talks. Esse é um evento aqui promovido pela KPMG para discutir aspectos técnicos e de mercado aqui com os nossos parceiros, com os nossos clientes e com o mercado como um todo. Hoje a gente tem um tema muito relevante na ótica da preparação do reporte financeiro de sustentabilidade, que é os aspectos relacionados ao GHG Protocol e ao IFRS S2, né? Então a gente vai falar aqui de algumas especificidades desse standard de contabilização de emissões e também de alguns aspectos que interrelacionam o GHG Protocol com o IFRS S2. E nesse cenário, eu vou apresentar aqui os palestrantes. Pode seguir, por gentileza. Meu nome é Samir. Eu vou estar aqui mais como mestre de cerimônias e coletando aqui as dúvidas e questões que vocês tenham. Eu atuo na frente de Finance and Accounting Advisory Services. Então, a gente vem atuando em processos de implementação de FRS, S1 e S2 em uma grande seara aqui de clientes. E comigo hoje estão o Tomás Soares, que é da nossa área de mudanças climáticas, que tem dado um suporte muito grande aqui no caderno S2 do processo de implementação do IFRS S1 e S2. E a gente também tem a Isabela Milhomem, que é a nossa papisa aqui na KPMG em relação a reporte de sustentabilidade, atuando aqui na nossa área técnica, ok? Então, só uns avisos antes de passar aqui para os nossos palestrantes. Quem tiver pergunta, por favor, escreva aqui no PIR que tem em cima ou no Q&A que tem Q&A, né, que tem aí na sua tela, tá? Que ao final da nossa apresentação eu vou abrir aqui para os nossos palestrantes responderem as dúvidas de vocês, ok? Além disso, essa gravação da sessão de hoje vai ficar disponível no canal do YouTube da KPMG, tá bom? Para que vocês possam aí ah, ver de novo, passar aqui para conhecidos de vocês também, tá bom? Então, excelente palestra a todos e a todas. Abro aqui agora para o Tomás. Então, boa tarde, Tomás. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Samir. Obrigado aí pela introdução. Acho que a ideia, então, como vocês viram no tema aqui, é a gente falar um pouquinho, não especificamente, né, sobre o GHG Protocol, mas falar como ele se conecta com o IFRS S2. Então, na verdade, trazer o que o S2 ele exige em relação ao GHG Protocol. Então, assim, até hoje, né, o GHG Protocol ele surgiu lá em 2004 como uma forma de padronização da contabilização de carbono e como uma forma de trazer transparência às empresas que desejassem divulgar suas informações relacionadas a emissões de gases de efeito estufa. Acho que isso veio, também teve uma convergência grande com o CDP, né? A gente está falando de um pouco mais de 20 anos atrás, onde existia um processo muito incipiente de se trazer mais transparência, se trazer essa padronização das informações. Mas até hoje ele nunca tinha sido uma grande obrigatoriedade, né? Existiam aqui uma ou outra exigência, às vezes você tinha algumas exigências de clientes ou mesmo fornecedores, mas não existia uma regulamentação mesmo que obrigasse as empresas a fazer essas divulgações. Agora, com o IFRS S2, isso acaba se tornando uma obrigação. E por quê? Né? Porque a norma do IFRS, então, que a gente traz até o item, ela fala que os inventários de carbono eles devem ser divulgados seguindo o protocolo do GHG, né? Seguindo o GHG Protocol Corporate Standard. Ele faz uma distinção só que, caso as empresas atuem em alguma jurisdição onde se exige uma contabilização por outra forma, por exemplo, na ISO e tal, aí tudo bem, você tem esse waiver de continuar fazendo do modo que você já faz. Mas, caso contrário, é obrigatório que esses reports sejam feitos seguindo esse standard do GHG Protocol.
E além disso, e aqui eu acho que está a grande diferença, né, ele traz como obrigatoriedade também a questão do escopo 3. Nos próximos slides, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa obrigatoriedade específica, mas acho que isso é um item que é super importante, né, porque até então era muito comum as empresas fazerem inventário de escopo 1 e 2 e às vezes de algumas categorias do escopo 3 era bem discricionário quais categorias elas iam ser divulgadas. Mas hoje, no S2, ele traz essa obrigatoriedade de se reportar todas as fontes relevantes, com também o waiver, o relief do primeiro ano, onde isso não precisa ser divulgado, mas em termos gerais, isso é uma obrigatoriedade. É, então, esse eu acho que é o ponto central, o mais importante. Ele pede a distinção, a definição explícita sobre a abordagem entre controle operacional ou participação acionária. Isso já faz parte do próprio GHG Protocol, né? E aqui a gente pode discutir um pouquinho o que significa cada um desses tipos de controle operacional. Mas antes, só de eu entrar aqui nessa distinção, queria trazer também esse caso real. Por exemplo, isso está no report da Vale, né, do IFRS, que eles divulgaram no ano passado. Então, isso aqui é uma frase tirada de lá, né? Então, eles colocam assim: a Vale adota abordagem de controle operacional, incluindo 100% das emissões de escopo 1 e 2 das operações e suas parcelas proporcionais de joint operations. E aí, aqui a gente traz que este tratamento ele pode divergir da consolidação financeira pelo IFRS 10, onde joint operations são consolidadas por fração contratual e não necessariamente parcelas proporcionais. E aí, para quem não está habituado sobre o que significa controle operacional ou participação acionária, né, eu sei que tem bastante gente aqui da área mais de controladoria e alguns outros de sustentabilidade talvez não estejam habituados nesses termos, mas em linhas gerais, o controle operacional ele vai dizer que todas as operações, sejam diretas ou subsidiárias, onde a entidade reportante ela detém o controle operacional, ou seja, ela consegue determinar como essas subsidiárias vão operar, mesmo que ela não detenha 50% mais um da operação, porque isso às vezes pode acontecer, né? Uma empresa, por exemplo, ela tem 40% de uma operação, mas em linhas gerais, ela que acaba determinando como que aquela operação vai acontecer. Então, isso determina que a consolidação das emissões de gases de efeito estufa dessas subsidiárias, elas sejam 100% consolidadas dentro da entidade reportante, independente da participação acionária. Isso é o controle operacional. Já a participação acionária, ele vai trazer uma abordagem que é exatamente proporcional à participação acionária em operações de subsidiárias, outras empresas e assim por diante. Em linhas gerais, o que a gente vê que é mais comum é empresas operacionais, quase todas adotam a abordagem de controle operacional, e empresas principalmente de mercado financeiro, e aí principalmente, por exemplo, empresas de private equity, por exemplo, que tenham participação, né, bem pulverizada em diversas empresas, aí a adoção de participação acionária ela é um pouco mais comum, mas em linhas gerais a gente vê que o controle operacional ele domina bem os tipos de reports, tá? E aí aqui a gente traz esse ponto de atenção para a controladoria, que a fronteira relacionada a carbono pode não coincidir com a fronteira financeira, que é divulgado em FRS 10. Então a gente traz esse exemplo também, que uma joint venture consolidada pelo método de equivalência patrimonial pode ter 100% de suas emissões incluídas no inventário de carbono sob controle operacional. Então, isso exige uma reconciliação documentada entre os dois universos de report. Tá? Então, aqui é um exemplo prático do que pode acontecer nessas questões das fronteiras organizacionais. Você ia falar alguma coisa, Isa? Ah, desculpa. Pode seguir, por favor, para o próximo. Sobre o escopo 2, então, também o que a norma exige, né? Então, ele torna obrigatório, então sempre vai ser obrigatório o report location based, independentemente
se as empresas fazem a aquisição de geração distribuída ou de alguma fonte direta, ou mesmo se elas têm geração própria. Então, é exigido que se faça o report por location based e caso exista a compra de energia de geração distribuída ou contratos diretos, PPAs, etc., aí se faz também, em complemento, o report market based. Tá? Então, aqui a gente traz, já vou explicar também quais são essas duas diferenças, mas aqui a gente traz também alguns exemplos práticos de empresas que já reportaram. A gente traz a Renner e a Vale, e essa EBRD é um banco regional de desenvolvimento europeu que também já fez as divulgações seguindo o IFRS S2. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a Renner, location-based teve 13.300 toneladas de CO2 equivalente, market-based zero. O que isso significa? Que ela compra, de fato, 100% da sua energia renovável. Isso está alinhado com a meta SBTi delas. O Banco Europeu aqui ele tem 2.000 toneladas location-based e 1.000 no market-based. Então, quer dizer que 50% ele tem algum contrato de energia rastreável, né? Então, e aí o que significa location-based e market-based? O location-based, ele é simplesmente a contabilização utilizando o fator de emissão do local da entidade reportante, né? No Brasil, a gente tem a questão do sistema interligado de energia, o grid da energia elétrica, a gente tem o sistema interligado nacional. Então, ele é o mesmo fator de emissão em qualquer lugar do Brasil, né? Isso na energia que a gente compra da rede. Então, você não tem muita variação regional. Em outros lugares do mundo, por exemplo, se você olhar, sei lá, um report dos Estados Unidos, lá você tem os grids, eles são super regionalizados, muitas vezes estaduais ou pega alguns estados, né, algumas regiões, e ali você tem um mix de fontes energéticas que é super variado, assim. Então, o fator de emissão da energia ali é extremamente sensível à localização geográfica, algo que não acontece aqui no Brasil. Então, a emissão location-based, ele nada mais é do que a quantidade de energia consumida vezes o fator de emissão do grid que está sendo analisado. O market-based, ele vai ser a mesma coisa, menos tudo que você tem de fonte rastreável. Então, no caso da Renner aqui, quer dizer, assim, o consumo de energia, ele não muda. Ele tem, sei lá, se ele consumiu, por exemplo, 500 megawatts no ano, 1.000 megawatts no ano, no market base ele vai reportar os mesmos 1.000 megawatts por ano. Só que o fator de emissão utilizado vai ser muito, se é 100% renovável, aí é um fator de emissão zero. Então, se ele compra 100% eólico ou solar, ou um combinado disso, aí ele consegue ter esse market base zerado, tá? Então, aqui a gente traz esse quadrinho do porquê o duplo report é importante. Ele traz a questão primeiro da transparência regulatória, que existe esse item aí no IFRS S2 que exige que ambas as metodologias sejam reportadas. Não é uma questão de uma escolha entre uma e outra. Assim, você pode não reportar o market base caso você não tenha. Se você compra 100% da rede, e aí você só vai falar, bom, não tenho market base, compro 100% da minha energia da rede e ponto. Aí prova de impacto dos PPAs também, então a diferença location versus market quantifica o benefício financeiro dos contratos de energia limpa celebrados, né? Então isso entra no report também e traz essa questão da credibilidade. E aí um ponto aqui que a gente traz para a controladoria também é que caso no market base sejam utilizados os certificados de energia limpa, comumente chamados de I-RECs, eles precisam ser rastreados e baixados antes da auditoria, né? Então, para você conseguir zerar, por exemplo, suas emissões no market base, você precisa ter esses certificados de energia renovável e eles precisam ter sido aposentados antes do período de auditoria para que aí o auditor ele possa dar abaixo ali e verificar e atestar, na verdade, que o market base está zerado ou que ele está reduzido de acordo com a quantidade de ARECs comprados. Pode seguir para o próximo. Então, como eu falei ali no começo, que eu ia falar um pouquinho mais sobre o escopo 3, né, da questão da necessidade aqui.
Então, a gente tem alguns itens aqui da norma que eles exigem que toda a cadeia de valor seja considerada, contemplando as 15 categorias do GHG Protocol Escopo 3. Aí, exclusões de determinadas categorias, elas são permitidas, mas cada omissão ela deve ser justificada explicitamente. Então, não adianta só deixar alguma categoria fora e, enfim, não ter nenhuma justificativa. E assim, algumas categorias, elas são muito fáceis de serem justificadas, de ficar de fora, a depender da natureza do negócio de cada um. A gente tem, vou dar um exemplo aqui, que é fácil de entender. Categoria 14 do escopo 3, ela fala sobre franquias. Muitas empresas, elas não possuem franquias, né? Não faz parte do negócio delas, então não faz sentido que se tenha essa categoria contabilizada. Mas pode ter outras categorias ali, tem categorias sobre ativos arrendados também, tanto arrendados para você operar ou locações que sejam, né, propriedades que sejam da empresa e locadas para terceiros. Pode ser que essas atividades não façam parte da realidade de cada uma das entidades reportantes. Então, essas são muito fáceis de serem excluídas e justificadas o porquê. Outras exclusões, elas podem acontecer também, mesmo que haja emissões associadas a essas categorias, mas desde que essas emissões elas não sejam significativas. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, por exemplo, a Vale, ela reporta 9 categorias do escopo 3, sendo que a categoria 10, que é o uso do produto vendido, ela corresponde por 91% das suas emissões do escopo 3, né? Então, pode ser que até tenha mais categorias do que essas 9 que tenham alguma emissão, mas aí às vezes a emissão era tão baixa que aí você consegue justificar por que está sendo omitido, né? Então não valeria a pena ser divulgado. E aí, além disso, existem algumas exigências adicionais na categoria 15, que ele fala de emissões financiadas, que elas se aplicam especificamente a instituições financeiras e fundos de investimento. E não só tem exigências adicionais, como também, atualmente, a gente teve alguns reliefs adicionais, né? Então, hoje, nesse primeiro ano, também não é necessário reportar uma boa parte, aí precisa entrar na regra específica, mas questões, por exemplo, relacionadas a debentures, alguns tipos de dívida, e assim por diante, nesse primeiro ano tem um relief que não precisa ser reportado. Aí a gente tem também a norma, ele também fala da qualidade de dados, né? Então, assim, não, desculpa, volta um aí, que ainda tem um quadrinho. Isso. Aqui do lado direito tem essa hierarquia da qualidade de dados, né? Então, do menor para o maior aqui. Então, por exemplo, qualquer nível de dado, ele pode ser assegurado, tá? Mas aí ele tem determinadas incertezas, ou ele tem um grau de incerteza do maior para o menor aqui nesse caso, e aí ele precisa ter um documento ali separado explicando, né, quais são as incertezas e o nível de incerteza para cada dado. Então, por exemplo, se você pode trabalhar com dados secundários apenas, né, caso você não tenha outras informações, para fazer a contabilização de alguma categoria, mas aí você tem que divulgar qual que é o grau de incerteza em relação àquele dado. Aí, dados secundários verificados também. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, a Renner usa o RIG Index e a Eco Invent para lacunas de fornecedores. Então, quando eles não têm dado específico do fornecedor, eles vão usar essas bases de dados aí de mercado para, enfim, chegar na mensuração ali de alguns itens específicos. Aí uma maior confiabilidade, se você pegar dados primários do fornecedor, então se você tem questionários de algum processo de coleta direta, interação com os fornecedores, você consegue ter uma confiança maior naquele dado, e aí o dado mais preciso seria uma medição direta mesmo, né, daquele dado, mas a gente sabe que, por exemplo, medição direta, quando a gente está falando de escopo 3 é uma realidade que normalmente é bem distante, ainda mais quando a gente pensa em cadeias de valor muito extensas, é muito difícil você ter essa medição direta com todos os fornecedores. Mas isso aqui é só para mostrar que, mesmo com dados mais macro,
né, ou mais setoriais, é possível passar por uma auditoria do Scope 3 seguindo as normas do IFRS. O IFRS ele dá essa possibilidade, né? Ele fala sobre isso explicitamente. Tá? E aí é só importante também para a controladoria essa questão da documentação e a justificativa de cada possível exclusão ou cada possível incerteza também. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, finalmente, aqui da minha parte, falar um pouquinho sobre a questão da seguração. Então, ele está, né, tem essa frasezinha aí que ele está migrando do relatório de sustentabilidade para dentro da nota explicativa. Então, quer dizer que a régua de maturidade ou a régua de exigência, ela mudou bastante. Hoje em dia, e aí isso a gente observa até nas próprias divulgações atuais, né, do S2, hoje em dia, grande parte dos inventários de GHG, eles passam por uma asseguração limitada. Porque o próprio, por exemplo, o próprio programa brasileiro do GHG Protocol, ele não exige uma asseguração razoável para que se obtenha o selo ouro, né? Então, a exigência de se ter uma asseguração razoável, muitas vezes, acaba não fazendo sentido. Porém, para o S2, ele pede asseguração razoável, né? A Vale, a Renner e tal, no primeiro ano eles divulgaram com limitado, porque eles divulgaram antes do prazo, né? Com 2 anos antes do prazo. Então, eles ainda estão nesse período, eles tinham essa isenção de transição, e aí eles podiam divulgar apenas com asseguração limitada. Muito provavelmente eles vão divulgar de novo agora esse ano, com o ano base 2025, e acho que, de novo, vai ser com a limitada, mas estão se preparando para essa seguração razoável no ano que vem. Então, no ano que vem, então hoje o padrão atual de seguração ele acaba sendo limitado, mas no ano que vem, é, muito provavelmente não, né? O ano que vem, a norma exige que se passe por uma asseguração razoável. Então, a gente vai começar a ver, né, se tem esse caminho de maturidade aqui, você vai começar a ver esses inventários passando por asseguração razoável para passar pela própria asseguração razoável do S2. E aí, depois, a gente tem a integração às próprias DFs, tá? E aí, então, aí esse ponto aqui para a controladoria de que vai ser necessário começar a tratar esses dados relacionados à emissão com o mesmo rigor de dados financeiros, porque no final das contas isso vai passar, vai ser vai ser um relatório auditado para divulgações financeiras como outras que já são feitas, tá? E acho que era isso, Kis. Eu vou passar a bola para você agora. Você está no mudo. Obrigada, Tomás. Obrigado, Samir, pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Isabela Milhomem, eu faço parte aqui da KPMG e tenho trabalhado bastante com sustentabilidade há algum tempo, mas minha carreira é toda de contabilidade, então tenho bastante conhecimento em IFRS e tenho aprendido aí um pouco com o Tomás, com o Samir, sobre os temas de sustentabilidade e sobretudo sobre como aplicar essas novas normas de sustentabilidade, considerando ali os estándares, os padrões que a gente já tinha, né? Porque as normas consideraram isso ao serem escritas. E aí, quando a gente olha especificamente para o GAGP dentro do IFRS S2 especificamente, né, que eles guardam uma relação, os requerimentos de GAGP estão dentro do S2, é importante a gente entender que, como o Tomás já falou, mas vou frisar bastante aqui e trazer alguns pontos de diferença até dentro mesmo de algumas falas dele, não diferença, adicionais, é, de que o GAGP ele é uma base de mensuração que é requerida pelo IFRS S2, mas ele não define ali as regras do jogo sozinho. Então, a gente tem encontrado bastante nas conversas que a gente tem tido com o mercado, algumas empresas que acham que essa parte estaria superada
uma vez que você já tem, né, e o Brasil tem por anos, né, feito reportes de ADP por outras razões, mas a gente precisa entender que é possível sim aproveitar, mas a gente tem alguns aspectos que precisam ser observados, assim como o Tomás já colocou. O que a norma traz, né? Todas as vezes que a gente encontrar um conflito na aplicação do GADP com a IFRS, e a IS porque abrange o S1 também, o que prevalece é o IFRS. E um exemplo clássico disso que a gente tem debatido, e outros imagino que virão à medida com que a gente vai implementando a norma, é o Scope 3, como o Tomás colocou alguns pontos. E a gente tem ali uma sutileza onde, para o caso específico do Scope 3, é requerido a divulgação das 15 categorias, considerado, obviamente, tudo que o Tomás já colocou sobre o que é uma informação material, justificativa para o que não vai ser apresentado, mas a mensuração do Scope 3, ele é determinado baseado nos requisitos da própria norma IFRS. Então, esse é um outro aspecto aqui que a gente precisa, lendo a norma, né, a gente precisa observar, porque, de certa forma, ele difere na aplicação do protocolo que a gente tem de Scope 3, que é um protocolo adicional, quando a gente olha para GADP. Uma outra variação aqui para a gente pensar um pouco sobre GADP está dentro do conceito da materialidade, né? A informação de materialidade requerida pelo IFRS, ela atende à mesma definição da IFRS contábil. Então, uma informação ela é material, se ela for omitida, distorcida, obscurecida, ela influencia ali a decisão dos usuários primários da demonstração financeira ou do relatório de sustentabilidade das informações financeiras. Existe um julgamento bem relevante, né, sobre o que é uma informação material, que passa por aspectos quantitativos e aspectos qualitativos, inclusive é uma avaliação bem complexa, o que a gente tem observado na prática. A própria aplicação, inclusive, do Scope 3 e de você entender o que é uma categoria aplicável ou não, talvez seja um pouco mais simples, mas que traga informações materiais ou não, nem sempre serão todas tão simples como o exemplo que o Tomás falou de franquias, que claramente a gente vai identificar. Mas outras podem ter ali algum julgamento envolvido de entender se aquela informação é material ou não. E a diferença aqui que eu queria trazer como algo adicional são a não existência de thresholds. Então, no GADP existem ali valores de insignificância que a gente poderia considerar nessa mensuração, o que não existe dentro do conceito na aplicação do IFRS. Então, esse também é um ponto que é bom esse grupo aqui, a gente, na implementação, estarmos bem atentos. Bom, aí o Tomás já falou um pouco, mas acho que vale a pena também reparafrasear aqui um pouco sobre o conceito do boundary, né? Quais são os limites de report, e aí focando aqui no GADP. E é importante porque a gente tem, inclusive, uma possível interpretação sobre a própria aplicação do IFRS S1, onde o conceito de entidade que reporta é o mesmo conceito de entidade que reporta do ponto de vista contábil. E aí, quando a gente vai determinar o limite organizacional, né, o que isso influencia na divulgação quando eu olho para o GADP? Porque, lembra, né, a gente sempre vai olhar tanto a empresa, a entidade que reporta em si e a cadeia de valores. Mas quando a gente está falando de GADP, a gente tem uma segregação entre escopo 1, escopo 2 e escopo 3. E quando o IFRS 2 olha para o GADP e requer a aplicação do GADP, ele também traz uma adição ali que poderia gerar uma interpretação sobre o S1,
para aplicação principalmente do escopo 1 e do escopo 2, no que tange o que o Tomás já falou sobre as abordagens, principalmente no conceito de abordagem operacional, onde a grande pergunta aqui que a gente procura responder, né, para a abordagem operacional, é se a companhia introduz e implementa políticas sobre aquela operação subjacente que está sendo avaliada. Então, basicamente, é entender que às vezes eu posso ter dentro do conceito de entidade que reporta, que trazendo para o GADP seria muito mais o escopo 1 e o escopo 2, também informações, mensurar, né, o inventário de gases, de informações que não atendem o conceito de entidade que reporta no sentido de informações consolidadas da própria demonstração financeira. Então, a gente tem debatido isso aqui é um ponto de vista nosso, de que essa interpretação, quando eu comparo com a hierarquia, a prevalência do S1 ou do S2, nesse aspecto o S2 deixa claro que a gente considera para o caso de GADP a definição das abordagens que existem dentro do GADP, o que pode nos trazer, como o Tomás colocou, essa diferença, né? Eu posso ter informações que não estão na demonstração financeira e que estão dentro de escopo 1 e escopo 2 para fins de reporte de GADP, de GAD, e eu posso ter informações que não estão na demonstração financeira, desculpa, o inverso, né? Que estão na demonstração financeira, mas estão em escopo 3 quando eu olho os reportes de GADP. E aí, por último, uma outra coisa aqui que a gente também tem debatido bastante, e talvez seja uma diferença bem clara do GADP, é sobre aquisições e alienações, que são transações que ocorrem constantemente no mercado, né? A gente tem constantemente empresas sendo adquiridas, empresas sendo alienadas, e como tratar isso na perspectiva do IFRS, olhando, né, o que a gente tem hoje para o GADP. A gente tem dentro do GADP um reprocessamento de informações para você trazer, por exemplo, para o ano base, exatamente as informações daquela empresa que está sendo adquirida, ou reprocessar excluindo aquela informação que está sendo, que deixa de existir. E isso difere um pouco, óbvio que a gente tem que observar aqui algumas nuances que tem que ser vista no detalhe do dia a dia, mas isso difere um pouco da interpretação do IFRS, onde a gente vai tentar estar muito mais conectado com a demonstração financeira e seguindo ali o conceito do próprio IFRS 10 mesmo, que basicamente, uma vez que a gente perde o controle, a gente deixa de ter aquelas informações na data em que se perde o controle, e a mesma coisa para a aquisição. Na medida com que existe a aquisição do controle, a gente passa a trazer essas informações para serem reportadas dentro desses relatórios. Bom, acho que no geral, esses são os pontos aqui que a gente queria trazer para vocês, para a gente compartilhar um pouco, e que são assuntos que estão toda hora aparecendo, sempre tem alguém discutindo com a gente. E Samir, conta para a gente aí se tem alguma pergunta que a gente possa responder. Perfeito. Por favor. Deixa eu voltar aqui para o palco. Então, obrigado, Isa, obrigado, Tomás. A gente tem aqui uma pergunta do Lucas Augusto, tá? Uma pergunta aqui para o Tomás. Deixa eu voltar o Tomás para o palco aqui também, para que ele responda. Vamos lá. A pergunta do Lucas é o seguinte, Tomás. Ele fala, quando a gente está falando lá do GHG Protocol, né? Em relação aos dados de fornecedores, os dados primários devem ser pegada de carbono, ACV, ou a informação da intensidade de carbono a partir da IGEE completo já é suficiente? Então,
Bom, vamos lá. O melhor, o ideal seria você ter a pegada de carbono do produto, né? Porque daí você sabe exatamente quanto de gás de efeito estufa aquele produto gerou para ser produzido. Quando a gente fala da intensidade de carbono do inventário de gás de efeito estufa, ele não vai falar exatamente do produto em específico. E aí eu vou tentar ilustrar aqui um pouquinho melhor. Porque quando a gente fala, porque são coisas que são semelhantes, mas elas são um tanto diferentes, assim, né? Então, o inventário, quando a gente está falando, fazendo um inventário corporativo, vamos pensar numa montadora de veículos. A montadora de veículos, ela, além da própria atividade de montar o veículo, então comprar peças e montar o veículo, ela vai ter mais um monte de outras atividades. Atividades administrativas, você vai ter, sei lá, condicionado do escritório, você vai ter outras coisas que acontecem dentro do limite organizacional de uma empresa, dessa montadora de veículos, que não estão relacionadas diretamente com o produto em si que ela faz. Então, essas outras emissões, elas não entram na pegada de carbono do produto, né? E aí, quando a gente fala da intensidade de emissões de gás de efeito estufa, você está pegando o total das emissões e dividindo por uma métrica principal, que é a métrica, pode ser uma métrica financeira, você pode pegar, por exemplo, quantidade de emissões por milhar de receita gerada, por milhão de receita gerada, ou pode ser uma métrica por quantidade de funcionários, ou pode ser uma métrica por quantidade de produto. Então, você fala assim, eu tenho tantas toneladas de CO2 por carro que eu produzo. Se você estiver falando, se a métrica principal for o produto em si, aí eu acho que ela está mais aproximada até do que seria a pegada de carbono, ainda que não seja igual, porque você vai ter essas outras emissões também. Então, assim, para fins do IFRS, como eles fazem essa hierarquização, eu acho que pode ser defensável e justificável para fins de auditoria. Se você só tiver isso, você falar assim, estou trabalhando com a melhor informação disponível, considerando que eu tenho um grau de incerteza tal. Então, que se isso estiver bem divulgado, e aí acho que a Isa e você, Samir, vocês conhecem mais de auditoria do que eu, vocês podem falar se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acho que ele pode ser justificável desse ponto de vista, mas sabendo que não é a mesma coisa. Legal. Tá? Aqui também, pessoal, acho que uma. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já queria ensejar na resposta, sabe? Eu queria cobrar o escanteio e correr para cabecear. Mas vamos lá. Em relação a escopo 3, né? A gente vem observando aqui, eu acho que a dúvida de muita gente, né? De toda a dificuldade inerente em relação à contabilização do escopo 3, né? Que é o escopo aqui oriundo de cadeia, né? E a gente tem visto, né, que historicamente, nesse processo anterior ao S1 e ao S2, né, que agora ganha obrigatoriedade aqui no ano de 26, o escopo 3 ele passa a ser obrigatório, né, com exceção aqui da isenção que a gente tem no primeiro ano, né? Mas quando a gente pega o GHG, eu não vou chamar antigo, mas o pré-ISSB e o pós-ISSB, a gente tem algumas permissibilidades no processo de contabilização do escopo 3 antes, que agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, Tomás, queria aqui que você falasse um pouquinho dessas permissibilidades que o GHG permitia e que agora a gente até debateu um caso ontem aqui em um cliente específico, né? Mas traz um pouquinho dessas questões em relação a escopo 3 aqui para que eu também faça alguns comentários sobre esse ponto. Tá, perfeito. Eu acho que, na verdade, a Isa trouxe esse ponto muito bem na fala dela, que é a questão que o escopo 3 ali, quando para fim de auditoria, você tinha alguns thresholds que você poderia considerar como insignificantes, ou, quer dizer, não significativos, né? Então, se não me engano, tudo que era menos de 5% do todo, você poderia excluir ali da contabilização, isso poderia ser assegurado. Mas ainda assim você acabava tendo o trabalho da contabilização para saber se estava abaixo de 5%, então às vezes até valia a pena divulgar, né? Porque o que dá trabalho é, é contabilizar.
Mas o IFRS, como a Isa trouxe, ele não traz, né, essa questão do que é não significativo. E aí entra essas questões do julgamento, né? Então, do julgamento profissional, do que vai entrar ou não entrar. E, além disso, em questão de permissibilidade ali, o GHG Protocol é um framework de contabilização. Ele não faz nenhuma exigência do ele não é mandatório no sentido, se você está usando o GHG, você precisa divulgar todas as categorias materiais. Tanto é que você vê várias empresas aí divulgando inventário auditado que não considera todas as categorias, eles consideram só aquelas que, enfim, que fazem sentido para divulgação ou que não sejam um esforço tão significativo assim para ser divulgado. E é isso. E aí já o IFRS ele traz ali dentro da norma que precisa ser feita essa análise de materialidade e relevância para todas as 15 categorias e que qualquer exclusão precisa ser justificada. E esse é até um receio que eu tenho particularmente, não como consultor, mas como leitor de relatório financeiro de sustentabilidade, né? Por quê? A partir do momento que se escolhe divulgar agora o escopo 3 já em 26, não, seguido a isenção de não divulgar, ou a partir de 27, o que eu espero que aconteça é quase uma ruptura quando a gente fala de escopo 3. Porque, como aqui bem posto pela Isa e por você, né, o escopo 3 ele tem uma certa discricionariedade pré-ISSB, né? Que agora a gente, com essa consideração de todas as categorias relevantes, isso deixa de existir um pouco, né? Então, aqui é algo que eu até espero que aconteça, é uma mudança significativa nos escopo 3, sobretudo a partir de 27, quando a gente passa a ter a divulgação completa, né? E o Com meu receio aqui, certeza. inclusive, isso atrelado à meta, né? Porque muitas entidades têm lá as metas de descarbonização, escopo 1, escopo 2, outros colocam escopo 3, e isso pode influenciar também de maneira importante a forma pela qual a meta é colocada, né? Porque quando você fala em meta de descarbonização, incluindo aqui os três escopos, e o seu escopo 3 ele dá um salto, isso pode soar até um tanto estranho, e aqui até questão de justificativa, de influência de remuneração, etc, etc, né? Então é algo aqui que vocês que estão fazendo e que vão fazer agora inventário, porque todo mundo fala, eu já faço o GHG Protocol, mas não é só fazer o GHG Protocol, você também tem que seguir o IFRS S2, né? Sim, Embora um seja um método de contabilização, mas o S2 ele traz aqui para o método algumas questões de metodologia acerca do método, né? Então esse cuidado aqui, acho que todo mundo que está nesse seminário, o pessoal que também vai ver aqui a gravação, também é importante que se atente aqui a essa questão. Perfeito? Então, acho que não sei se temos mais questões, mais algum ponto, algum comentário, Isa, Tomás, que queiram fazer aqui no encerramento aqui desse KPMG Talks, fiquem à vontade. Agora o palco é de vocês. Não? Nenhum comentário aqui, então vou abrir aqui para os meus palestrantes darem o tchau deles. Vamos lá, Isa, Tomás. Bom, obrigada, pessoal. A gente está aqui à disposição. Vou colocar aqui compartilhar aqui com vocês os slides finais e, enfim, ficamos à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tenham, que a gente possa debater e chegar juntos e implementarmos essa norma. exato. E é Exatamente. isso. Vai lá, Tomás. E só de comentário final, bom, primeiro agradecer todo mundo que participou e o convite também, mas só dizer também que, assim, a gente entende que gera bastante incerteza e uma certa insegurança também nessa questão, quando a gente fala principalmente de escopo 3, porque tem algumas coisas que elas não são 100% claras, principalmente quando ele fala dessa questão de julgamento e tudo mais, que é uma coisa que acaba ficando um pouco subjetiva, né? Mas eu acho que
a mensagem assim que a gente tentou trazer naqueles pontos para a controladoria e tal é que tudo seja muito bem documentado e justificado, porque daí você tem uma segurança de passar pelo processo, né, as fontes de dados que foram utilizadas, exclusões, memorial de cálculo e assim por diante, porque aí fica é um processo que acaba se tornando um pouquinho mais tranquilo. Perfeito, gente. Obrigado aqui a todos pela presença. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer debate aí, por favor, será sempre um prazer aqui estar conversando com vocês. E aguarde aí o próximo KPMG Talks aqui de março, que a gente vai trazer um tema aqui que talvez é o mais amedrontador do IFRS S1 e S2, que tem a ver com os efeitos financeiros atuais e previstos, tá? Então, até a próxima. Um grande abraço. Obrigado pela jornada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.